Fala moçada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, tá? Desde já me desculpem a voz um pouco rouca, um pouco fanhosa. Estou me recuperando aqui de uma gripe, mas já está tudo 100%, graças a Deus. Agora é só a voz voltar ao normal, né? Eu falei no vídeo anterior com vocês sobre a questão da convivência com as contusões, né? Principalmente a nós atletas que praticamos esporte de alta intensidade, né? Falei de contusões simples, lógico, né? E durante esse papo com vocês no vídeo anterior, eu comentei sobre a lesão, a grave lesão que eu tive no joelho esquerdo em 2006, que tive a ruptura dos ligamentos do cruzado anterior, do medial e a fragmentação do menisco colateral, né? E através disso foi que eu comecei a pedalar. Logo após receber alta da fisioterapia, comecei a pedalar, a fazer umas corridinhas, porque eu tinha que manter essa musculatura hipertrofiada, eu tinha que manter essa musculatura fortalecida, né, do joelho esquerdo, que eu sofri a lesão. E nunca gostei de estar dentro de uma academia, né? E uma coisa foi levando a outra até que eu cheguei ao triatlon. E eu comentei com vocês também que eu gravaria um vídeo dizendo realmente passo a passo o que me fez levar, qual foi, no final das contas, a minha decisão de ter chegado onde eu cheguei e onde eu quero continuar indo cada vez mais longe, né? No primeiro vídeo aí no canal, depois dá uma conferida lá, o início do triatlon, né? Mas o que me instigou de fato até chegar nisso, né, começou basicamente nessa questão, né? Eu não tinha ideia que um dia eu chegaria ao triatlon, lógico, quando aconteceu isso em 2006, né? Mas acabou que se deu por aqui e eu vou contar para vocês um pouco sobre isso. Um pouco não, vou detalhar mais a questão, né? Como eu falei, em 2006 eu sofri essa lesão no joelho, né? E quando eu recebi alta da fisioterapia, eu tinha que manter essa musculatura hipertrofiada, fortalecida, e nunca gostei de estar dentro de uma academia, né? E foi aí que eu redescobri o prazer de pedalar. Eu já gostava, né? Quando criança já gostava de pedalar, né? Mas eu redescobri o prazer de pedalar, né? Comprei novamente uma bicicleta e fiquei pedalando, participando de passeios noturnos. Procurei alguns, né? Participava de 2 passeios noturnos, pedalava quase todos os dias da semana, inclusive uns ou outros no fim de semana, né? E também gostava de fazer umas corridinhas. Durante a recuperação na fisioterapia, quando começou o trabalho mesmo de hipertrofia, né? Ali correndo na esteira, foi uma coisa que instigou também começar a gostar de fazer umas corridinhas, né? E mesmo sendo atleta amador, e isso é muito importante, eu falei isso no vídeo anterior e repito aqui novamente, é muito importante ter um trabalho de fortalecimento, ter um bom trabalho de alongamento, né? E saber fazer um bom aquecimento antes da atividade em si, seja ela qual for, né? Então eu comecei a pedalar novamente, né? Comecei a participar desses passeios noturnos. E você vai conhecendo gente, pessoas que já têm um nível, vamos dizer assim, um nível de atividades esportivas bem superior, né? Conheci gente que fazia trilhas, né, de bicicleta, né, de mountain bike, e eu adquiri uma bicicleta melhor e comecei a fazer essas trilhas de mountain bike com a turma, fazia parte até de um grupo de trilheiros, né, vamos dizer assim, e a gente também levava pessoas que queriam descobrir o mountain bike nessas trilhas, né? E foi bem legal e eu passei um bom tempo nisso, né? Até que eu conheci uma pessoa que até então foi uma pessoa muito importante na minha vida, né? E essa garota, ela me instigou a ir mais fundo na prática esportiva, né? E através dela eu descobri o funcional, o treinamento funcional. E a gente investiu nisso juntos, né? E a gente tentou crescer nisso juntos, né? Tentamos, mas infelizmente não deu certo. Mas até então, até onde estávamos tentando, era bem legal porque eu tinha esse acompanhamento da parte dela. Ela é uma profissional de educação física, né? E ela me ajudou muito, pelo menos nesse começo, ela me ajudou muito com o treinamento funcional. E o treinamento funcional me ajudou mais ainda a ganhar mais uma forma física, uma condição aeróbica melhor,
né? Minha pedalada melhorou muito mais, a minha corrida melhorou muito mais e comecei a participar dos circuitos de corrida de rua de 5 quilômetros. Pouco tempo depois já estava correndo os 10 quilômetros, né? Só que, infelizmente, nossos caminhos tomaram rumos diferentes, né? E eu não quis desistir, né? Dessa situação. Chegou a um ponto também que eu comecei a sentir que, por parte de alguns, eu comecei a me sentir castrado da vontade de querer ir mais longe, né? Literalmente eu comecei a escutar que eu não seria capaz, né? Quando veio a primeira etapa do Ironman para Fortaleza, que eu comecei a amadurecer essa ideia e assistindo um programa na televisão de uma profissional de triatlon, que ela pegou 3 pessoas amadores e treinou em 6 meses essas pessoas para participar de um 70.3, de um Ironman 70.3. E eu, cara, eu posso, por que não, né? E eu tinha mais tempo do que 6 meses, naquele momento eu tinha mais tempo, bem mais tempo do que 6 meses para isso, né? Só que, como eu disse, enquanto eu estava com essa pessoa, né, nossos caminhos começaram a se distanciar, né? E começou a haver muitas divergências, né? Eu tinha foco para umas coisas, ela infelizmente tinha foco para outras, né? E isso foi levando para rumo diferente e outras questões também além disso e até mais complexas do que isso, que são coisas mais íntimas, não vale a pena tocar nesse ponto agora, né? É muito pessoal. Mas de qualquer forma, isso também se viu como um estímulo, porque quanto mais me diziam, né, principalmente essa pessoa que, como eu falei até então, era uma pessoa muito importante para mim, quanto mais me falava que eu não era capaz, que isso era uma ilusão, isso era uma bobagem, mais eu me alimentava de que sim, que eu seria capaz, que eu poderia fazer aquilo, né? E algumas coisas eu comecei a me focar e comecei a trabalhar esse caminho, comecei a trilhar esse caminho. Aí veio também a questão, né, da doença da minha mãe, de todo o tratamento que se deu, de como se deu, né? E aquilo dali passou a ser prioridade, né? A mulher da minha vida, minha mãe, né? Minha e das minhas irmãs, e aquilo dali passou a ser prioridade para a gente, né? E até então o esporte, que era essa questão mesmo de vontade, de querer, de superar, passou a ser uma terapia. A prática esportiva passou a ser uma terapia. Nesse momento eu já tinha conhecido a Samia Santiago Assessoria justamente através dessa pessoa de quem eu falei para vocês aqui agora, né? Por causa dessa pessoa eu tive que deixar a Samia Santiago Assessoria, por motivos novamente que não vale a pena aqui expor. E eu retornei depois que os nossos caminhos se separaram de vez, então eu retornei à Samia Santiago Assessoria Esportiva e a partir daí meus professores já triatletas há mais tempo, né? Praticamente pioneiros no estado do Ceará, vamos dizer assim, eles me instigaram a isso, né? Conversando com eles me instigaram e eu comprei essa ideia e a gente foi, eu já comentei para vocês, eu fui o atleta piloto da assessoria do triatlon, né? Mas como chegamos lá, né? Como eu disse, nesse momento a minha mãe entrou no tratamento, numa luta contra um câncer, né? E infelizmente perdemos essa luta, mas eu acredito muito nos desígnios de Deus, não questiono. Então Deus sabe o que fez, que para ela foi melhor desse jeito, então eu só tenho a agradecer a Deus por tudo e a ela pela mãe maravilhosa que foi, né? Mas durante esse período foi um ano de luta, um ano, né, da gente acreditando, lutando, fazendo tudo que a gente pôde, né?
E, lógico, isso era prioridade, então muitas vezes eu deixava de treinar para estar com ela, né, para resolver outras coisas, né, e ali eu não estava conseguindo, né, render nos treinamentos, né, mas não deixei, não abandonei, apenas não estava me dedicando como seria o correto, né? Até que veio o falecimento da minha mãe, né? Que ela partiu para o Oriente Eterno, e que Deus a tenha, com certeza é uma estrela, um anjo que está lá no Oriente Eterno ao lado do Pai. Como eu falei, o esporte ele passou a ser uma terapia, uma válvula de escape, né? E eu continuei, voltei aos treinamentos mais ainda dedicado. Eu precisava daquilo, descarregar essa energia, né, até então acumulada. Eu precisava ter esse meio até para desabafar, né, para poder relaxar também, né, desopilar por tudo que aconteceu, de como aconteceu. E coincidiu que acabou sendo praticamente 6 meses até a etapa do Ironman, que ela, em Fortaleza ela acontece em novembro, mas devido a obras que estão acontecendo lá na Avenida Beira-Mar, na Praia de Iracema, que é onde acontece a etapa de natação em corrida, tudo em obras, eles tiveram que colocar essa etapa, especialmente nesse ano, no ano de 2019, eles colocaram essa etapa para junho, né? Foi no dia 9 de junho do ano de 2019. A minha mãe faleceu no começo de fevereiro, né, desse mesmo ano. Então, a partir daí foi que eu entrei realmente, de fato, e de cabeça nos treinos para o triatlon, para o 70.3. Já tinha participado de algumas provas de sprint locais, cearense locais, e cheguei a participar até de 2 provas de olímpico, né? Por curiosidade, para quem não sabe, o sprint ele consiste em 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida. O olímpico consiste em 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida. E o 70.3, 1,9 km de natação, 90 quilômetros de ciclismo e 21 quilômetros de corrida. E eu já tinha participado de alguns sprints e de 2 etapas de um olímpico, né? E essa última etapa de um olímpico, ela serviu também como um termômetro para saber como eu poderia realmente chegar no 70.3. Não cheguei como eu queria, mas cheguei, fiz, completei em 7 horas. 7 horas e 1 minuto, para ser mais preciso, né? E foi uma sensação incrível. Foi uma sensação libertadora, foi um grito, literalmente um grito de desabafo, né? Na minha cabeça veio muitas coisas, veio toda essa luta esse ano de 2018 com a minha mãe, né? Veio mais ainda a união entre mim e minhas irmãs, né? O apoio dos amigos, o apoio dos familiares, né? Mas veio também a questão daqueles que diziam que eu não era capaz. E eu provei, em primeiro lugar para mim mesmo, que eu sou capaz, que eu posso ir mais longe. Que independente das dificuldades que aparecem no caminho, você pode transformar isso em força, em uma coisa positiva, né? E seguir em frente. Procurar o caminho, procurar enfrentar essas situações. Também não adianta querer procurar os caminhos mais fáceis, eles podem até estar ali, mas as consequências podem ser devastadoras, e geralmente são. Eu tive praticamente 6 meses também apenas, né, e deu certo, né? E a minha meta é chegar no Ironman esse ano, em novembro, e no mínimo, eu quero baixar pelo menos 30 minutos desse tempo. Eu quero terminar essa prova no máximo com 6 horas e 30 minutos. Eu espero terminar até menos do que isso. Eu estou colocando na minha cabeça que eu quero terminar em 6 horas. Isso é muita coisa. Isso talvez eu esteja
sonhando alto demais, mas por que não? Estou treinando, estou me dedicando. Já depois que terminou o Ironman no ano passado, os treinos já recomeçaram, já pensando justamente nesse Ironman, então são 1 ano e 6 meses praticamente se preparando, então por que não? Mas em 6 horas e 30 minutos é muito possível e é isso que eu quero já estar compartilhando com vocês logo em seguida, depois dessa etapa do Ironman no final do ano, né? Então é isso, gente. Eu tive tudo para desistir, eu tive tudo para adiar esse sonho, né? Mas eu tinha esse apoio das minhas irmãs, dos meus familiares, dos meus verdadeiros amigos e mais ainda as vozes das pessoas da cabeça me dizendo que eu não era capaz, que diziam que eu estava louco, que eu só queria aparecer, mas não, as pessoas não têm ideia, essas pessoas não têm ideia do quanto isso foi importante para mim, não por uma questão de ego, mas por uma questão de superação, por uma questão de desabafo, né? E além disso tudo, né, claro, fé em Deus sempre, ou seja, lá naquilo que você concebe como fé, né, mas tem que ter fé, né? No meu caso eu tenho muita fé em Deus e procuro ter cada vez mais, e esse é o meu principal pilar para poder seguir em frente, seja naquilo que for, né? Não só no esporte, em qualquer outra situação. Então é isso, moçada, foi praticamente isso. Tudo na vida tem seus obstáculos, né? Eu passei por isso, foram questões muito pessoais, né? E graças a Deus deu tudo certo. Sou muito grato a Deus, a minhas irmãs, aos meus familiares, meus amigos, meus professores. Amo vocês, muito obrigado por acreditarem, muito obrigado por não desistirem de mim, muito obrigado por terem me aceito de volta. E mais ainda, muito obrigado por estarem sempre puxando minha orelha quando eu digo que não vai dar certo, quando eu digo que é loucura, e vocês me fazem ver e sentir literalmente que não, que eu sou capaz. Amo vocês, Sâmia, Lucas, beijo no coração de vocês, né? Então, moçada, não desistam dos seus sonhos, não deixe ninguém dizer que vocês não são capazes, tá? Acreditem, se fortaleçam, não se diminuam, tá? Ter humildade, isso é muito importante. Sejam humildes, tá? Sejam humildes, mas tenham seu amor próprio, seu orgulho próprio, sem precisar passar por cima de ninguém, sem precisar ofender ninguém, e sigam em frente. E todos nós somos capazes, seja lá naquilo que você quer chegar, você é capaz, né? Tá certo? Então é isso, moçada. Próximo vídeo vou retornar ao assunto que eu queria realmente de fato, né? Como eu falei no vídeo anterior, assistam, tá bem? Que eu falei da questão das lesões. Próximo vídeo eu vou falar da questão dos dias off, dos repousos e dos treinos de recuperação, que é muito importante, né? Muitas pessoas me questionam: Milton, você treina todo dia, né? E convive com essas lesões. Cara, eu treino todo dia, mas é treino. E o treino, ele não é só para você ganhar, o treino também é para você se recuperar. Não é só o dia de descanso que você recupera, nos treinos também você recupera. E além de você estar recuperando, você também está ganhando, né? Então nós vamos falar disso no próximo vídeo, tá bom? Então fica aqui um pouco mais entendido como foi que eu cheguei no Ironman 70.3 do ano de 2019 aqui em Fortaleza. E vamos chegar juntos no Ironman 70.3 2020 em novembro, aqui de Fortaleza. E até o próximo vídeo. Não esquece aí de se inscrever no canal, tá? Curte aí, compartilha, comenta, dá sugestão de alguma coisa aí, tá bom? A gente vai ler, vai interagir, tá? E segue aqui lá no Insta também, tá? Procura lá, @HamiltonLoyola_tri, ok? Fé, luz, rock and roll, e até a próxima, moçada. Valeu!